vídeo de hoje vai começar com uma coisa não muito legal, beleza? Que eu vou estar escrevendo aqui o nome daquele vídeo que a gente fez, né? Vou escrever aqui o nome que eu vou botar pra ele, galera. Tipo assim, eu vou botar aqui, galera, como vocês verem, é jogo 8. Tipo assim, jogo 8 do game do Jonathan. Isso, galera. É isso mesmo, eu acho que foi esse, galera, que esse aqui é o de hoje, beleza? Então, galera, veio aqui. Vou botar de nome já, né? Eita, galera. Só vou botar jogo 10. 9, quer dizer, né, galera? E, galera, já estamos no jogo 9 da nossa série de jogos de computador. Legal ou chato? Beleza, galera, eu vou até botar aqui, né? Antes de começar esse vídeo, ó. E, nossa, galera, já começou já com o vídeo de... galera, tô filmando, né? Aí eu não posso botar o nome, ó. Então, galera, estamos no vídeo 10 hoje aqui. E a gente vai estar nesse buraco. Estão prontos? E aqui, galera, às vezes aparecem alguns Pokémon a mais que não era pra ter. Tipo, ó, tem esse aí, galera, que não era pra ter aqui, correto? Tem alguns negocinhos ali, né, galera? E, galera, também as pessoas que falou, galera, que passando por esse matinho aqui, galera, tem os Pokémon misteriosos mais fortes do que os normais. Não Shawnee, né? Mais ou menos Shawnee, galera. Então, eu não tenho. E, galera, tipo assim, se eu derrotar um Pokémon aqui, galera, tem 10 funções de chance de aparecer um outro bem 10 vezes mais forte. Então, tipo, galera, eu fui e derrotei esse coisa aqui. Tem 10 chances de aparecer um Collar, né, galera? Depois a gente vai jogar esse jogo. Ou se eu derrotar uns Rattata, tem 10 mil chances de aparecer um Rattata, né? Que é uma Rattata monstro. Que é como eu chamo, né? Né, galera? Eu tô resfriado um pouco hoje, né? A gente vai começar hoje usando todos os Pokémon que já tô coisa e também botando esse Pokémon aqui para evoluir. Se a gente conseguir hoje, galera, eu vou ficar bem feliz. Evoluir um Pokémon aqui vai ser bem legal. E, galera, voltei aqui, galera, eu vou voltar. Tô jogando esse jogo. Só que isso aqui, galera, eu que não vou sumir aqui. É por causa de uma coisa que acontece, galera, beleza? E, galera, depois eu vou na minha antiga, nossa, né? Na minha outra conta, beleza, galera? Eu vou mostrar pra vocês. Meu Pokémon também evoluiu lá, porque eu não tava muito forte, galera, beleza? A gente estava fraco lá, né, galera? Então, galera, eu derrotei os bonecos, mas tem um lag legal. Ó, o lag, galera, que lag show, né? O Tosso tava legal ali, né, galera? Teve um lag. Beleza, galera, o vídeo está indo, vai demorar, mas eu acho que até meia-noite de hoje, galera, ainda vai esse vídeo. Esse vídeo ainda vai pra internet. Por quê? Eu tô um pouco resfriado. Vocês pediram também pra mim continuar com a série, fazer uma série, né, de jogo do Minimundos. Eu faço, galera, eu faço de boa. Porque, tipo assim, galera, esse jogo é muito show. Vocês gostaram, eu vi, né? Fico feliz, porque quando a gente gosta do jogo, né, galera, a pessoa que vai fazer o vídeo, é mais legal quando vocês também gostam, galera. Pra quê? Por quê? Porque deixa a gente mais like, vocês falando, tô gostando do jogo, sei lá, tal. Ou quando vocês falam, cara, vai lá ver, o canal desse cara é muito show. Ou quando vocês divulgam pros seus amigos, beleza, galera, isso é bem legal. E vocês já viram, galera, outro dia eu faço um vídeo, vocês fizerem, tô derrotando o boneco de lá e aparecendo mais forte, né? E vou conversar com esse tiozinho aqui, galera. Esse tiozinho tá falando que aqui tem que aqui é uma cidade tranquila, né? Legal e tranquila, galera. Que aparece muito pouco os Pokémon tentando invadir, né, galera? Aqui acho que é um lugar tranquilo, sim, tem Pokémons legais, galera. Gosta dessa cidade, tem essa musiquinha também da cidade. Ouve, galera.
Vou ver lá qual que é relaxante, galera. Eita, só o toque, né, galera? Que é relaxante, né? Então, galera, eu vou sair dessa cidade, né? Mas, galera, só um minuto, galera. Eu queria ver. E, galera, eu queria saber se um Pokémon tipo voador, se a gente... Uma aqui, galera, se a gente... Não! Ah! Se um Pokémon tipo voador, se a gente arrumar aqui, galera. Nossa, meu. Nossa, conta melhor, galera. Ah, velho, aqui, galera, eu tô com uma conta da área, né? Vou sair daqui, galera, beleza? E entrar na minha outra conta, que é o Gostoso, né? Que eu botei o nome. Ó, galera. Nossa, então, galera, eu tava aqui, galera, e voltou aqui. Bem, beleza, galera. Vocês viram, né, como que é a cidadinha, aquela lá. Então, eu tô aqui bem legal. Eu queria saber, galera, se tinha como a gente nadar ali, se a gente fosse, né? Ia ser legal, né? E agora melhorou, galera. Beleza? Vou ver se como que parou. Ah, Totocaleta. Ah, galera, nossa, mudou. Agora eu tô com A. É tipo assim, né? Tô tentando formar uma... Só um minuto, galera. Eu vou abaixar esse volume. Beleza, um pouquinho aqui, galera. Nossa, tô até com dor de cabeça. Galera, o jogo não quer isso, essa bosta de jogo. Minimundos aqui, galera, é um jogo bem legal, né? E galera, vocês pediram pra mim tentar fazer uma conta, beleza, no rabo. Galera, tá de boa, sedento. A pessoa também falou, galera, para mim, né? Tipo, para você, dona. Galera, para mim. Aí vai ser ou mais uma conta, beleza? Ou mais uma conta. Outra tecida de ginásio, que eu vou ter que voltar, galera. Eu só vou salvar aqui, galera. Achar ficar salvo, galera, beleza? Que eu vou... Então, eu vou tirar aqui rapidinho, galera. Galera, então bora aqui rapidinho, galera. Salvar. Nossa, mano. Galera, não salvou ali, legal, galera. Deixa eu ver. Também não tem, galera, eu acho. Não sei, galera, acho que eu já salvei, mas nem poucas vezes aqui, então. Galera, beleza, faço sim, galera, faço a conta no coisa. Mas agora, galera, já que vocês me pediram quase tanto, né, eu vou mostrar minha outra conta. Estou pronto. Essa conta, galera, está escrito meu nome. Aqui é Jonathan, galera. Eu estou aqui, galera. Meu Pokémon. Cotodaion. Aqui estão meus Pokémon, galera. Aqui, galera, tem mais porque eu capturei mais. Beleza? Que tipo assim. Aqui é uma conta que eu capturei mais Pokémons. Beleza? Eita, beleza aí, galera. Então, tô com uma conta aí, galera. Eu acho que eu vou eliminar essa conta minha aqui, galera. Porque essa aqui não ficou muito legal. Não ficou legal. E galera, não tem como passar, né? Como eu já falei. Vocês sabem, não tem como passar porque eu tenho que tratar esse cara. Então, galera, eu vou voltar aqui. Beleza, galera? Eu vou eliminar minha conta. Que, pô, ficar com duas contas não, galera. Beleza, eliminei. Só tô com o Gostoso, né? Minha conta. Outras pessoas gostam, outras pessoas não gostam desse nome. Mas, eita aí, que se foda-se. Nome, fui eu que solei. Então, galera, esse vídeo tá um pouco grande, galera. Não, nossa, 9 minutos. Daqui a pouco vai falar: pô, cara, para de ser frescurado. Para de ser frescura. Para de fazer frescura de ai. Tem que é pouco vai estar aqui. Ai, não, galera. Pô, aí você... E, galera, deixa eu ver com o filete eu tô agora. O O, velho. Nossa, mãe, o O. Galera, agora eu tô com o O, beleza? Tipo, eu tô com o O. Eu tô com o O, não sei de que, mas eu tô com o Ozinho aí, né? O O, não sei no que. Mas tô com o O, galera. O O bem bonito. Um O T. Gostoso, né, gente? Gostoso, o O rimou. Rimou, galera.
Ó, gostoso. Ó, gostoso com ó. Galera, gostoso tem ó. Mas... Então, galera, vocês conhecem essa musiquinha, né, galera? Eu vou tentar fazer uma conta aqui. Rapidinho, galera, beleza? Assim, menos de 20 segundos eu faço a conta. Tô só abaixando aqui o download do negócio. Copiar. E aí, galera, pra eu poder jogar esse jogo, beleza? Que fazendo o download do negócio, galera, o jogo é melhor. E acabei no outro jogo, beleza, galera? Então, ó. Instalei, galera. É rápido, galera. Esse jogo, assim, mesmo antes de você fazer a conta, é menos de 10 minutos. Né, galera? Colar, nem sei, não tem uma conta aqui, né, galera? Eu vou tentar, né? Se eu conseguir, galera, depois eu vejo onde que faz conta, beleza? Acabou. Não foi. Acho aqui. Nossa, galera. Não. Isso daqui que eu posso tocar de celular. Nossa, isso é minha senha, galera. Meu, se você fazer a conta, eu vou me fuder com isso, né? Que aí, por favor, galera, só não mexa, não precisa mexer mais. Pô, finge que não vi, galera, né? Que aí é maldade, né? Se mexer, né? Vai fazer eu ter que tocar, né? E agora vai. Galera, acho que não vai. Galera, nem sei se esse jogo foi, mas se ele for, galera, eu acho que eu vou dar um pulo. Não foi. Beleza, onde que faz conta, galera? Eu não sei. Eu vou tentar adivinhar. Que é aqui. Galera, esse jogo vai ficar aqui barato, né? Beleza? E já é. 16. E agora vamos. Nossa, mano. Galera, aqui que tem. Galera, pensa que esse jogo não vai. Véi, esse jogo não vai, galera. Existe por aqui, galera. Eu faço uma conta. Galera, depois eu faço uma conta com isso, né, que eu ia fazer. Esse jogo, galera. Galera, eu acho que eu vou botar aqui, galera. Velho, nossa, muito. Vai, me beijei. Pera, galera, o jogo tá indo. Enquanto isso, galera, eu já mostrei tudo que eu tenho pra mostrar nesse jogo. Então, galera, eu vou vir em outro. Nesse. Beleza, galera? Enquanto o jogo tá indo, se ele for, me avisem, galera. Eu vou ali rapidinho no banheiro, beleza? Eu vi os minutos e tem muito minuto, galera. E esse foi o vídeo de hoje, beleza? Nossa aventura de Pokémon 10, galera. Então a gente vai ter mais vídeo, é claro, de outros jogos, de luta. E o próximo vídeo eu acho que vai ter esse jogo ou outro. E depois vai ter Dragon Ball Z, galera, beleza? Então não perca o 4º ou 5º mil vídeos que eu vou lançar, né, galera? Então tchau, tchau.